Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo em casa, se cuidando, aproveitando para conviver mais tempo com a família, para conversar com os amigos, para descansar, para estudar bastante. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. A gente hoje vai dar seguimento à nossa matéria. E na última aula, a gente estava falando sobre o mundo digital, sobre o local virtual. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa um pouquinho mais específica. Eu quero que vocês abram comigo o livro de vocês na página 31, nesta página aqui. Hoje nós vamos falar sobre educação virtual. Vocês sabem me dizer o que é educação virtual? Pois é, isso que a gente está fazendo aqui hoje é um tipo de educação virtual. É uma forma de educação virtual. Não existe só uma forma da gente trabalhar com educação virtual, mas essa é uma delas, com aulas gravadas, vocês assistindo, fazendo dever em casa e a gente corrigindo. Então, vamos ler o que está escrito no nosso livro, na página 31. Vou ler para vocês e aí a gente vai conversando. A educação à distância ou ensino virtual é o processo de ensino-aprendizagem feito através de tecnologias, no qual professores e alunos não estão no mesmo espaço físico e às vezes se comunicam em horários diferentes. Nós, por exemplo, estamos fazendo uma educação virtual no qual eu gravo a aula em um momento e vocês assistem do outro momento. A gente poderia fazer aula ao vivo também. A gente poderia fazer uma aula gravada e que a gente se encontrasse às vezes no colégio. Existem muitas formas de fazer isso. Mas o importante é saber que ensino virtual é a mesma coisa que ensino à distância. E que isso é feito através do uso de tecnologias. E que não necessariamente as pessoas estão no mesmo lugar. Elas podem se encontrar... Elas podem se encontrar de vez em quando, mas onde nesse tipo de educação a maior parte do estudo é feito em horários diferentes, em tempos diferentes, em locais diferentes. No ensino virtual, professor e aluno podem estar juntos através de tecnologias da comunicação. Então, computador, celular, qualquer notebook, tablet, qualquer tecnologia que permita a nossa comunicação. Com muitas vantagens, a educação à distância beneficia o estudante em relação a tempo, distância, custo, fazendo com que ele desenvolva autonomia para os estudos. Então, por que a gente vê que hoje em dia tem um aumento pela procura da educação à distância, da educação virtual? Por que isso? Porque, de fato, a educação virtual oferece muitas vantagens. Quais são essas vantagens? Vou falar aqui algumas delas. Tempo. Você pode assistir aula, por exemplo, à noite, de manhã, de tarde, a qualquer hora do dia que você tenha disponibilidade. Então, por exemplo, se eu trabalho de dia e eu só consigo estudar tarde, 11 horas da noite, meia-noite, é possível, porque através de uma aula gravada eu assisto a hora que eu puder. Se eu adoeço, eu posso assistir deitado na minha cama, posso assistir numa hora que eu esteja um pouquinho melhor. Isso aí é uma grande vantagem. Tempo. Você não gasta tempo indo até o lugar e voltando. Então, você economiza esse tempo, que você pode reverter estudando, né? Você pode gastar esse tempo que você gastaria indo para o lugar para estudar, estudando um pouquinho mais ou fazendo alguma outra tarefa que você precise. Custo. Já que a educação à distância não precisa pagar, por exemplo, vamos dizer que você esteja fazendo um curso de inglês e o seu curso é num prédio. Dentro do valor do seu curso vai estar incluído o aluguel do prédio, a luz, o custo de manutenção daquele lugar físico. Se for à distância, você não tem esse custo. Então, a educação à distância costuma ser um pouquinho mais barato. Então, facilita o acesso a quem não pode pagar rios, fortunas em educação. A educação à distância costuma ser mais barata e mais acessível. E outra, ela desenvolve autonomia. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Ela
ajuda os alunos a aprenderem e estudar sozinhos. Por quê? É diferente você ir para um colégio, ir para um curso, ir para uma faculdade e ter sempre um professor ali te mostrando como é que faz, como é que não faz. Quando você estuda à distância e você não tem o professor a todo momento te explicando tudo, você desenvolve autonomia, você aprende a fazer aquilo sozinho. Então, isso é muito importante. O aluno aprende que ele tem que pesquisar mais, que ele, quando tiver com dúvida, ele tem que buscar em várias fontes e não precisa ficar só esperando o professor falar, certo? Se a gente tem o acesso à internet para pesquisar em qualquer site, tirar dúvida com qualquer pessoa, a gente não precisa depender apenas de um professor para saber tudo. Então, a educação à distância, ela também nos ajuda a desenvolver um pouquinho de autonomia. Vamos virar a página? Na página 32, eu quero que você desenhe aqui, ó, quais tipos de recurso você acha que são utilizados no ensino virtual. Então, a gente falou que o ensino virtual é feito através de tecnologias. Que tipos de tecnologias você imagina que seja utilizada no ensino virtual? Então, você vai desenhar aqui essas tecnologias. Vamos seguir, aqui embaixo a gente tem um textinho ainda. Apesar de não estarem juntos numa sala de aula, por exemplo, alunos e professores do ensino virtual podem estar conectados por tecnologia, como a internet, e também podem ser utilizados instrumentos como o correio, o rádio, a televisão, o DVD, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes. Agora, vou falar uma coisa para vocês que muita gente pode não saber. Hoje em dia é muito popular esse sistema de educação à distância, mas ele não é tão novo assim não. Já existia educação à distância há muito tempo. Vocês já ouviram falar sobre uma coisa chamada telecurso? Pois é, isso é educação à distância também. Eram aulas que eram gravadas e eram transmitidas na televisão bem cedinho de manhã. E muita gente estudava através dos telecursos. Então, hoje em dia, a gente tem a facilidade de poder interagir com o professor, que no telecurso não havia. Você comprava as apostilas e assistia às aulas pela televisão, mas era mais difícil o acesso do professor. Hoje em dia, a gente pode utilizar o Skype, o WhatsApp e várias outras ferramentas para a gente poder interagir. Agora, isso quer dizer que o ensino à distância, ele é pior? Não. Ele só é uma forma diferente. A gente, no começo, pode ter um pouquinho de dificuldade de lidar, porque é uma coisa que é nova para muitas pessoas. Mas o ensino à distância, ele é perfeitamente acessível, rápido, mais fácil em questão de ser prático, né? Em questão de você não precisar ir a um lugar, mas ele de maneira nenhuma é menos. Ao contrário, se você souber fazer um bom uso do ensino à distância, ele pode ser muito bom e você pode aprender muito a como estudar e desenvolver os seus próprios métodos de aprender. Porque, como eu disse anteriormente, ele proporciona um pouquinho mais de autonomia do que o curso presencial, do que a aula presencial. Porque a gente tem uma tendência natural a ficar esperando muito do professor. Então, se eu tenho uma dúvida, eu sempre espero que o professor me responda. O coisa que no ensino à distância, a gente, por ter esse distanciamento e nem sempre estar online com o professor, a gente não tem. Então, continuando na nossa página 32, a gente tem aqui, ó, debate. Converse com seus colegas sobre o seguinte tema. Você acha que a educação virtual é melhor do que a educação convencional? Anote a conclusão que vocês chegaram. Aqui a gente não tem como debater com os nossos colegas, né? Ou tem, se você tiver, pode debater. Mas eu quero que vocês conversem com o responsável, com alguém que vocês tenham acesso e anotem a conclusão. Você acha que a educação virtual é melhor do que a educação convencional? Aí você dá a sua opinião e explica o porquê, ok? Não é só sim ou não, a gente precisa explicar o porquê, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula, eu tô com muita saudade, espero que isso tudo acabe e que a gente possa se ver de novo. Beijo, até a próxima!